Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus esteja em nossas vidas, esteja no seu coração, esteja dentro da sua casa, do seu lar, e que Deus possa ter misericórdia das nações. Amém? Irmãos, a gente ouve tudo, a gente ouve, escuta tantas coisas. As pessoas acreditam em tudo que se dizem. As pessoas, elas vivem atormentadas, angustiadas, amarguradas. As pessoas vivem sem saber o que fazer. Se vai para a direita, se vai para a esquerda, ou se volta para trás. Aliás, você não tem que ir nem para a esquerda, nem para a direita, e nem muito menos para trás. Você tem que seguir em frente. Você sabe por que tudo isso está acontecendo, irmão? Irmão, você sabe o que está acontecendo sobre a terra? A ausência da presença de Deus no coração dos homens. Quando a Bíblia fala dos homens, está se referindo a homens e mulheres. Está falando de homens e de mulheres. As pessoas, elas vivem tordoadas, elas vivem com medo, elas vivem em dúvida, em incerteza, insegurança. Acredita no poder da medicina, acredita no poder do remédio, acredita no poder da religião, acredita, aliás, nem da religião as pessoas estão crendo mais, né? Porque nem fala mais em religião, né? Muito menos em Jesus. Só que as pessoas não têm crido em Jesus, irmãos. As pessoas, elas dizem, eu creio, vocês prestaram atenção? Eu que atendo pessoas diariamente, eu vejo as pessoas assim, eu escuto as pessoas assim, missionário, eu tenho fé. Só que a Bíblia diz que a fé sem obra é morta, meus irmãos. O que é fé? Fé a gente não só tem em Deus. O que é fé? É a certeza de algo que você não está vendo, mas você crê que você vai ver que vai acontecer. Tem pessoas que crêem no time de futebol, no partido político, no presidente, no governador, no médico, né? Mas muitos não creem em Deus. E eu quero levar até vocês uma palavra que vai te abençoar. Eu quero dizer para vocês que uma das primeiras coisas que nós devemos fazer é se arrepender dos nossos pecados. É nascer de novo, é morrer para o mundo. Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito não tem parte com Deus. Se eu não tenho parte com Deus, eu tenho parte com quem? Com o diabo. Se eu não tenho parte com Deus, eu tenho parte com Satanás, irmão. Está na Bíblia isso. Aqueles que não nascem da água e do Espírito não tem parte com Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pertence a Deus. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que o que nós plantamos ontem, vamos colher hoje. O que plantamos hoje, vamos colher amanhã. Você acha que Deus, ele traz maldição sobre a terra? Ah, como traz, está na Bíblia. O filho, quando é rebelde, o pai direto está repreendendo ele, dando uma coça nele, batendo, botando de castigo, tomando o que ele tem, tirando os direitos, porque é pai, castiga aqueles que são desobedientes, né? Então aqui em Ezequiel 14, capítulo 14, versículo 12, só que eu quero que você, a partir desse momento, largue as coisas erradas, passe a fazer as coisas corretas. Passa a fazer as coisas de maneira concreta e correta diante de Deus e diante dos homens. Embora tem ser humano que acha que a maneira que Deus está fazendo não é a maneira correta. Tem gente que acha isso, né? Vamos para a Bíblia.
Ezequiel 14, capítulo 12, até o versículo 21. Diz assim: a justiça dos castigos de Deus. Irmão, a Bíblia diz que Deus não muda. Tudo pode passar, os céus, a terra, mas a palavra de Deus sempre permanecerá. Sempre permanecerá. Sabe qual é o problema de muitos cristãos? Ou crente evangélico, cristão não. É que estão preocupados com a vida nesse mundo. Estão preocupados em adquirir bens nesse mundo. E esse mundo vai passar, irmão, e está breve. Diz assim a palavra de Deus: a justiça dos castigos de Deus. Ah não, missionário, Deus não castiga. E o que você acha de tudo isso que está acontecendo? É permissão de quem? Né? Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo, o profeta Ezequiel, veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei estável o sustento do pão e enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais. Quando fala homens, está se referindo a homens e mulheres. Escute bem, versículo 12, 13. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei estável, ou seja, difícil, o sustento do pão. E enviarei contra ela fome, ou seja, a Bíblia não diz que o diabo envia fome, e enviarei fome e eliminarei dela homens e animais. Mas ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Ou seja, ainda que estivesse Noé, Daniel e Jó. Por quê? Noé, Daniel e Jó. Porque eram homens que alegravam o coração de Deus, que fazia Deus sorrir. Eram homens tementes a Deus, que podia passar pelo vale da sombra da morte, mas sempre estava sendo fiel. Então Deus diz o quê? Ainda que estivesse no meio dessa terra, estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Ou seja, nem a família salvaria, apenas a própria vida. Se eu fizer passar pela terra bestas, feras, e elas assolarem, que fique a terra assolada, e ninguém possa por ela passar por causa das feras. Eu quero dizer para vocês que o que é bestas feras? Tem gente que acha que bestas feras é bicho de sete cabeças. Não, bestas feras que a Bíblia se refere são os animais do campo. É os animais que moram no campo. Mas, se referindo na Bíblia, são punição de Deus. Também são demônios que atuam, que massacram reinos e nações. Que destrói vidas. Então, a palavra do Senhor diz assim, ó, no versículo 15 de Ezequiel 14. Se eu fizer passar por elas bestas feras, ou seja, punição, doença, enfermidade, miséria, elas assolarem, que fique a terra assolada, e ninguém possa passar por ela,
por causa das feras. Tão somente, ou tão certo, como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que estes 3 homens estivessem no meio dela, ou no meio da terra, não salvaria nem seus filhos, nem suas filhas, só ele seria salvo, e a terra seria assolada. O que é assolada? Afligida. A terra seria afligida, assolada, massacrada, banida, destruída, sofrida. Então o que é que Deus diz? Ainda que estivesse 3 homens, né? Que é Daniel, Noé e Jó, não salvaria nem seus filhos, nem suas filhas, somente eles se salvaria. E a terra toda seria assolada. Versículo 17, ou se eu fizer vir a espada, ou seja, primeiro falou da bestas feras, né? Bestas feras, ou seja, punição, doença, ruína, morte, né? Ou seja, e a espada, ora, se eu fizer vir a espada sobre a terra, espada representa guerra, nação contra nação, reino contra reino, né? Homens contra outros homens, cada um pensando em si próprio. Então aqui no versículo 17 diz assim, ou se eu fizer vir a espada sobre esta terra, e disser, espada, passa pela terra, e eu eliminar delas homens e animais. Escute, ora, se eu fizer vir a espada, guerra, punição sobre a terra, e disser para a espada, espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais. Tão certo, Deus repete aqui no versículo 18, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que estes 3 homens estivessem no meio dela, não salvaria nem seus filhos, nem suas filhas, só ele seria salvo. Você vê que Deus repete, ainda que estivesse 3 homens, Noé, Daniel e Jó, não salvaria seus filhos e nem suas filhas, somente seria salvo eles. Por quê? Não salvaria filhos e nem filhas. Porque existe a obediência. Existe a obediência e existe a desobediência. Se o meu filho é rebelde, irmão, como é que ele vai ser salvo? Como é que ele vai ser salvo? Se minha filha é rebelde, como é que eu vou salvar ela? Como é que Deus vai salvar ela? Não, Deus vai salvar quem é obediente, quem obedece princípios, quem olha para ele e obedece. Então Deus fala aqui, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, no meio da terra, não salvaria nem seus filhos, nem suas filhas, só ele seria salvo e a terra seria assolada. Ou se eu passar, né, a espada sobre essa terra e disser, espada, passa pela terra e eu eliminar dela homens e animais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, aqui no versículo 18. Né? Diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens, Deus repete, irmão, estiver no meio da terra, ou no meio dela, não salvaria nem seus filhos, nem suas filhas. Somente eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra, e derramar o meu furor sobre ela, com sangue para eliminar dela homens e animais. Preste atenção, quando fala homens e animais, está se referindo a homens. Quando fala de homens, está falando homens e mulheres. Quando fala de animais, está falando de toda espécie de ser vivente na terra. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela,
não salvaria nem seus filhos, nem suas filhas, pela sua justiça. Ou seja, versículo 20 de Ezequiel 20. Ou melhor, versículo 20 de Ezequiel 14. Ezequiel capítulo 14, versículo 20. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estiver no meio dela, no meio da terra, não salvaria nem seus filhos, nem suas filhas, pela sua justiça. Salvaria apenas a sua própria vida. Então, irmão, a minha justiça não justifica meus filhos. A justiça dos meus filhos não justifica a mim. O que me justifica é a minha vida com Deus. Ainda que estiver Noé, Daniel e Jó na terra, não salvaria nem seus filhos, nem suas filhas pela sua justiça. Apenas ele seria salvo. Porque assim diz, versículo 21, porque assim diz o Senhor, Deus, quando mais se eu enviar os meus 4 maus juízos. Preste atenção. Deus, ele começou a falar, primeiramente da fome, depois falou da besta feras, da espada, né? E depois da peste, ou seja, falou da fome, falou da bestas feras, da espada e da peste. 4 males. Só que ele está falando que enviaria um por um. Presta atenção. Deus enviando um por um, já não sobraria ninguém, a não ser Noé, Daniel e Jó. Se ele enviasse primeiramente a fome, depois da fome a espada, depois da espada, ou melhor, primeiramente ele enviaria a fome, depois a bestas férias, espada e depois a peste. São 4 males. Ele enviaria um por um, já não sobraria nada. Só que aqui no versículo 21 de Ezequiel 14, diz assim, Deus fala assim, porquanto assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os 4 maus de uma vez, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, que é a espada, a fome, as bestas feras e a peste, contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Então, Deus prometeu enviar um por um, não todos de uma vez. Não todos de uma vez. Deus disse que ia enviar a fome, besta feras, depois espada, depois a fome, né? Ou melhor, depois a espada. Repito, primeiramente a fome, para nós entender. Depois bestas feras, depois a espada. Não é isso? E depois a peste. Presta atenção que são 4 males. Só que Deus prometeu enviar um por um. Né? Um por um. Peste é o 4. Né? O espada o 3º. Besta feras o 2º. E a fome a 1ª. Deus prometeu enviar um por um. Por que, missionário? Por causa disso, no versículo 2. Diz assim, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei estáveis. Ou seja, quando o homem pecar contra Deus. E aqui no versículo 21, Deus não enviar a fome, Deus não enviar as bestas feras, Deus não enviar a espada e a peste, Deus enviar os 4 de uma vez: espada, fome, bestas feras e peste, que representa guerra, fome, doença, brigas entre nações, discórdia, tudo quanto não presta. Então aqui, irmão, fica o que está faltando na terra.
obediência, retidão. Não adianta você virar para o seu santinho na sua parede, porque aqui dali a Bíblia diz que não vai salvar. Que é um pecado bater continência, reverência para imagens de escultura, para objetos que é dado nessas igrejas evangélicas, que é dado nessas igrejas católicas, os amuletos, tudo isso é pecado, causa ira em Deus, causa ira em Deus, causa revolta em Deus. Então, olha, fome, besta feras, espada, peste. Aí tem uns pregadores que dizem assim, Deus não castiga, então Deus não é pai, então Deus não é Deus, irmão, para com isso. E Deus castiga, e quando vir o reinado do homem da impiedade, que vai ser insuficiente para atribular a nação inteira, o próprio Deus vai derramar sua cólera, seu cálice, né, para fazer vingança sobre os homens. Por quê? Porque o homem transgrediu a palavra de Deus. Fica aqui minha mensagem e que Deus abençoe.